Olá, olá, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Hoje é um momento muito especial, portanto, estive aqui durante a manhã numa palestra de mulheres empreendedoras, de referente no mercado imobiliário, e foi verdadeiramente maravilhoso, maravilhoso. Portanto, foi super inspirador estar também rodeadas de mulheres com visão. Com força, com ambição, com vontade de crescer, num mercado que exige cada vez mais de nós, não é? Posso-vos dizer que falámos aqui de liderança, de posicionamento, de coragem, de transformação e de muita evolução, é verdade. E agora, estou aqui convosco, portanto, neste momento também que eu considero muito, 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 muito especial, está bem? Porque eu acredito que estas conversas têm o poder de mudar negócios, mudar algumas mentalidades de alguns consultores imobiliários e também, de alguma forma, abrir aqui as portas para a nova forma de trabalhar no mercado imobiliário. Está bem? Portanto, hoje nós vamos falar aqui de um tema muito, muito, muito importante, que são as dores reais dos consultores imobiliários e porque é que se continua a fazer tudo de maneira tão manual, tudo sozinho, e isto já não é de maneira nenhuma a solução para o mercado imobiliário atual, está bem? Portanto, nós vamos falar aqui ao longo da nossa sessão de hoje, uma vez que são 19 horas em ponto, não é? E já está aqui a chegar consultores. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Então, quero-vos dizer que nós estamos aqui em direto para o nosso canal do YouTube, a página do Facebook e também para o nosso canal do LinkedIn, está bem? Portanto, porque hoje há aqui uma grande mudança, está bem, na mentalidade, e nós vamos aqui falar aqui um bocadinho de alguns pontos que têm que ser moldados, digamos assim, não é? E muitos consultores imobiliários não estão, de facto, a falhar ou a ter falta de competência, está bem? Não, não, de maneira nenhuma, está bem? Estão aí a falhar porque estão literalmente sobrecarregados com tarefas administrativas, porque têm tanta coisa para fazer, ficam presos àquela agenda e sem, de facto, sem nenhuma estrutura e que, de facto, também não ajuda de maneira nenhuma a acompanhar a velocidade do mercado, está bem? E é exatamente aqui que entra o regime de automação e também, claro, dos meus queridos funcionários robôs, está bem? Portanto, digam-me aí no chat, por favor, de onde é que me estão a ver, a assistir. Quero perceber até onde chega esta conexão e esta magia. Pode ser? Então, digamos lá. Ora, bem-vindo Coimbra, Leiria, Madrid, bem-vinda, bem-vinda, é tão bom. Mais. Sintra Cascais, bem-vinda Sintra, que é a luz, aqui na Grande Lisboa. Deixa-me ver aqui agora. Coimbra, bem-vindo, Leiria, Aveiro, aqui vários posicionamentos. Muito bem, vão entrando, também podem dizer à vontade de onde é que nos estão a ver, que eu fico sempre muito satisfeita por ver onde é que vocês nos estão a assistir, está bem? Então, consultores imobiliários, então vivem hoje numa grande pressão e num grande stress, está bem? Porquê? Tem que angariar, tem que responder rápido àquele cliente, tem que publicar nas redes sociais, tem que acompanhar aquele comprador ou aquele proprietário, tem que fazer aquelas visitas, tem que gerir aquela documentação toda, tem que também negociar, tem que estudar o mercado, tem que alimentar aqueles contactos todos, tem que quê? Manter aquela presença digital bastante ativa, tem que aparecer sempre disponíveis para tudo. Eu não é, malta? Eu não é? Pois é, não é? Pois é. Ou seja, o consultor imobiliário não tem que estar apenas só no trabalho. E não, malta. Existe outra realidade, outra vida além do trabalho, não é? Mas muitas vezes não há mesmo falta de tempo, tá bem? Há mesmo falta de tempo, desculpem, assim é que eu queria dizer. E, portanto, existe aqui um problema que é, de facto, a acumulação e começa a afetar toda esta vossa estrutura, que é a vossa energia,
a vossa consistência na vossa informação perante o vosso cliente, a velocidade a nível de resposta também começa a reduzir, a qualidade a nível do acompanhamento também e até mesmo os vossos resultados, ok? Muitos consultores vivem numa espécie de correria constante. Saem de casa cedo, andam sempre a telemóvel na mão, respondem àquelas mensagens a qualquer hora, passam o dia inteiro ocupados. E mesmo assim sentem que estão sempre a sentir que falta algo, não é? E estão sempre a falhar, ok? Isto é uma sensação de desgastante, está bem? Porque aqui é uma coisa que trabalhar muito e a outra coisa é trabalhar muito, mas sentir que está realmente sempre a apagar fogos, ok? E há aqui umas coisas que nós conseguimos literalmente limá-las e delegar aos nossos funcionários robôs para executarem essas tarefas. Eles executam bem, ok? Sem falhas, sem erros, e àquela hora exata eles fazem aquele nosso trabalho, ok? Muitos de vocês estão numa das maiores dores do mercado imobiliário, que é aquilo que vocês estão a fazer sempre tudo sozinhos. Isso já é uma dor que vocês têm, ok? E muitos consultores que trabalham como se fossem empresas inteiras, porque de facto vocês são empreendedores digitais, ok? Vocês fazem o quê? Respondem às leads, enviam os follow-ups, enviam documentação, esclarecem dúvidas, organizam visitas, mais confirmam aquele respectivo horário, tratam do vosso CRM, não é? Criam também conteúdos, publicam nas redes sociais, sempre agarrados ali ao telemóvel, e ainda têm que vender, não é? Portanto, para mim, e aquilo que eu digo sempre aos meus alunos, é que vocês são autênticos empreendedores digitais, certo? Vou-vos dar aqui um exemplo. Um consultor que recebe num só dia 4 mensagens no Instagram, 4 contactos, sei lá, no WhatsApp, 2 chamadas de proprietários, uma lead no portal, imobiliário e ainda tem 2 visitas marcadas. Vocês ficam, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Não é? Portanto, durante esse dia, vocês saem com uma tarefa, uma data de tarefas, não é? Respondem a uma mensagem, interrompem para atender uma chamada, uma mensagem, interrompem para ir não sei aonde, voltam atrás para procurar alguma informação de algum imóvel, esqueceram-se de fazer aquele tal seguimento de um comprador no dia a seguir, lembram-se que à noite não responderam ao proprietário que deveriam ter enviado a comunicação e, portanto, o processo de angariação acaba por andar ali aos trambolhões, ok? Portanto, isto é muito mais comum do que o que parece. Tá bem? O problema não é falta de esforço, de maneira nenhuma, mas o problema é não existir uma estrutura que suporte o consultor imobiliário. Tá bem? E é aqui que entra o regime de sistema de automação, mas com estrutura. Não é só, ok, está ali uma ferramenta que faz isto, isto, isto. Malta, às tantas vocês vão darem doidos. Tá bem? Se vocês não têm uma estrutura, um seguimento e um plano, vocês vão dar em doidos. Acreditem naquilo que eu vos estou a dizer. Portanto, se vocês não têm uma estrutura que vos oriente, que faça aquilo em piloto automático, que aquela configuração tem uma ação, okay? Vai ficar ainda mais uma tarefa sobrecarregada para vocês. E quando tudo depende de uma única pessoa, qualquer distração vossa, qualquer cansaço vosso, qualquer dia mais cheio daquilo que significa que é grandes oportunidades perdidas. Logo, bem? Uh, uma das dores também é perder leads por falta de rapidez. E isso nós temos, volta conseguimos perfeitamente contornar o assunto, está bem? Hoje a rapidez não é o poder, de maneira nenhuma, está bem? Mas temos que lá estar, está bem? O cliente atual, hoje em dia, não espera por horas nem por dias por vos darem uma resposta. Não. Seja qualquer for a área de negócio, ok? Se for uma viagem com um cliente que quer aquela viagem para aquele dia, para aquela hora, e a quantidade de aquilo que está a acontecer, que os preços dos voos estão constantemente a alterar, ele não vai esperar pelo consultor de viagens, não é? O agente de viagens que consiga confirmar essa viagem. Ele marca. E depois se Deus quiser, não é? Portanto, temos que ser para ontem. Temos que dar resposta rapidamente, ok? Mas isso tem que haver uma estrutura. Também, malta. Vou-vos dar um caso muito, muito prático, que é uma proprietária envia-vos uma mensagem às 10h30 da manhã no Instagram a dizer assim: bom dia, tenho um apartamento para vender,
na zona da Almada e gostava de perceber como é que funciona o vosso serviço. Ok, até aqui. O consultor vê a mensagem, mas está em visita. E depois, entretanto, esquece. Ok? E só responde ao final do dia. Entretanto, a proprietária já falou com dois consultores à parte, não é? Que responderam logo. Reparem nisto, malta. A oportunidade não foi perdida porque o consultor não sabia vender. Nada disto. A oportunidade foi perdida sim porque não houve aquela velocidade que nós gostaríamos, ou seja, sistema de automação com estrutura. Agora imaginem o mesmo cenário com um funcionário robô. Muda completamente isto, ok? E o cliente recebe uma resposta imediata. O sistema agradece o contacto, faz aquelas 2 ou 3 perguntas de qualificação, seleciona recolhe a informação do nome, recolhe a informação do telefone, recolhe a informação da tipologia, a localização e informa que será contactado com o proprietário. Ok? Portanto, o consultor não perdeu a lead. Okay? E esta lead entra automaticamente para o vosso CRM para dar seguimento. Não é copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Não, malta. Tá? Muito pelo contrário. Quando chega o contacto, vocês já têm toda a informação organizada de um cliente mais do que bem acompanhado. E isto muda aqui completamente a vossa estrutura e o vosso acompanhamento. Está bem? Que é o quê? O seguimento, que é outra grande dor que vocês sentem, que é a falta de conseguir dar seguimento a essas leads, está bem? Porquê? Há aqui uma questão em que muitos consultores ficam por aqui. Morrem, literalmente. Ok? Porquê? Há consultores que até conseguem gerar aquele contacto, mas não conseguem, de facto, manter no seguimento consistente. Ok? E no imobiliário, raramente o negócio acontece só ao primeiro contacto. É ou não é? Não é? Muitas das vezes o cliente precisa de tempo, ok? Tempo para decidir para vender, tempo para perceber o valor do imóvel, tempo para falar com a família, tempo para organizar os seus documentos, tempo para avançar com financiamento, caso for necessário, tempo para amadurecer na sua decisão. Portanto, tudo isto leva tempo, ok? Um exemplo. Imaginem um comprador pede uma informação sobre um determinado apartamento, ok? Ele recebe a informação do anúncio, realmente ele mantém interesse sobre esse anúncio, mas naquele momento diz que ainda está a comparar algumas opções de localização, tipologia, ok? Sem sistema, ok? O consultor pensa, depois volto a falar com ele. Ah, não. Mas nesse depois, muitas das vezes nunca chega. Nunca chega, malta. Nunca chega. É verdade ou não é verdade? Hum. Qual é que é o resultado disto tudo? É que o contacto arrefece. Okay? O cliente perde aquela ligação, aparece outro consultor com mais consistência e oportunidade desaparece. Okay? Com um sistema de automação bem configurado, com estrutura, okay? O cenário muda completamente. Okay? E aqui o que é que temos aqui? Passam 2 dias, recebe uma mensagem, por exemplo, com mais detalhe. Okay? Passa 5 dias, recebe um conteúdo com dicas ou recolher um determinado imóvel para aquele tipo de imóvel ou tipologia. Okay? Passado 5 dias é convidado, por exemplo, a esclarecer algum tipo de dúvidas. Ou até podem reduzir o valor em termos de dias. E passado, por exemplo, 10 dias, recebe uma nova oportunidade semelhante. Portanto, isto aqui é realmente um seguimento inteligente, ou seja, a automação. Okay? E é aqui que muitos consultores percebem uma coisa muito importante, que é não precisam de mais leads, precisam sim a tratar melhor as leads que já têm. Ok? Muitas das vezes o que é que acontece? Ah, Ângela, tenho 20 mil contactos. Epá, ótimo, fantástico. E estás a alimentar, estás a nutrir esses contactos? Não. Até porque queres mais? Só consegues alimentar aqueles contactos que tu já tens na tua lista. Então vamos trabalhá-los. Porque muitas das vezes, se calhar, está aí as grandes oportunidades. Não é? E esta é realmente uma outra dor, que é as tarefas repetitivas que roubam realmente tempo. Que há tarefas que não exigem o talento do consultor, mas elas consomem-nos horas. Muitas horas. Ok? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, enviar uma mensagem de apresentação várias vezes. Malta,
podemos colocar em piloto automático sempre. Não? Não é? Responder sempre às mesmas perguntas, explicar o processo da venda repetitivamente, pedir as documentações básicos a cada proprietário, confirmar aquelas visitas, lembrar aquelas reuniões, enviar a localização, voltar a escrever mensagem semelhante todos os dias. Malta, são processos repetitivos. Ok? Quantas vezes é que o consultor já respondeu àquelas perguntas quais, como qual é que é o valor da comissão, como é que funciona o processo da venda, que documentos é que são necessários, vai enviar mais informações sobre o imóvel, ainda está disponível? Olha, posso agendar a visita? Malta, responder a isto uma vez é normal, ok? Perfeitamente normal. Responder 30 vezes por semana, manualmente, é um desperdício de energia. Tá bem? E é exatamente aqui que entram realmente os funcionários robôs que eles conseguem auxiliar. Ele não te vai substituir, mas ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar. Tá bem? Responder automaticamente às mesmas perguntas, enviar PDFs ou até mesmo checklist, encaminhar os contactos para o passo seguinte, a filtrar aqueles curiosos do turismo imobiliário que muitas das vezes diga clientes que realmente interessam, ok? É assim que o consultor deixa de estar preso ao básico e passa a concentrar-se no autêntico funil estratégico, ok? E isto leva ao quê? A desorganização dos contactos. Outra grande dor que vocês têm, tá bem? Muitos contactos estão espalhados pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, portais imobiliários, chamadas, ou até mesmo aquelas notinhas soltas ali do vosso caderno. É ou não é? E folhas de Excel. Minha nossa, tá bem? Isto gera uma autêntica desorganização, ok? Autêntica desorganização, tá bem? Vou-vos dar um caso prático. O consultor imobiliário lembra-se de um determinado cliente que tinha interesse num determinado terreno para construir, por exemplo, mas não sabia que o contacto ficou naquele WhatsApp, naquele Instagram, ou até mesmo no formulário, ok? Ou até mesmo no bloco de notas do telemóvel. Perde tempo a procurar, não encontra logo, adia o contacto, a oportunidade esfria completamente e imagina o quê? O que é que aconteceu ainda? Cada novo lead que entra automaticamente no vosso CRM fica etiquetado como comprador, como proprietário, como investidor, é classificado logo pela tipologia automaticamente, se é apartamento, se é moradia, se é terreno, se é espaço comercial, recebe o conteúdo certo e o consultor sabe exatamente em que fase é que está cada pessoa. Okay? Isto não é apenas uma organização, não é? Isto é um profissionalismo capacitado para escalar. Estão a ver? Para escalar. Está bem? Uh, uma de outras das dores que quero falar aqui é o consultor se sente realmente ocupado, não sabe o seu crescimento e o seu potencial real. Ok? Esta é uma dor muito, que eu costumo dizer, emocional. Está bem? Porque há consultores que trabalham imenso, mas chegam ao fim do mês com a sensação de que deram tudo e mais alguma coisa, e mesmo assim não conseguiram estruturar um negócio como gostariam. Está bem? Então, sempre ativos, mas não levam clareza, leveza no vosso negócio. Então, sempre que existe um movimento, não se sentem controlados. Não existe aquele controle sobre o vosso negócio, porque está tudo solto, está tudo perdido. Está bem? Portanto, ele sente sim que trabalha muito, que trabalha demasiado, mas continua sem aquela estrutura, aquela rotina da estrutura, aquele sistema de automação, aqueles processos todos organizados, base de dados bem organizada, seguimento previsível. Ok? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O vosso negócio avança, sim, avança, mas avança com um esforço excessivo, estressante. E não é isso que vocês querem. Okay? E isto a médio e longo prazo gera desgaste, stress, frustração e até mesmo desmotivação, pois vocês acabam por sair da área de mercado imobiliário. E não é isso que vocês querem, certo? Não, pois não. Pois é. Portanto, existe aqui uma mudança, aliás, da vossa mentalidade, que a automação não substitui o consultor imobiliário.
Ele vai sim fortalecer o consultor. E aqui é que é importante desmontar aqui esta crença, porque muita gente ainda pensa que a automação tira o lado humano. Não, tá bem? Não, não é isso que acontece. Tá bem? Na prática, a automação tira sim o peso de que aquilo que é repetido para o consultor se possa dedicar mais tempo com a relação humana e para as reações que realmente fazem a diferença, para aquilo que é realmente importante. Um exemplo. Vocês já sabem que eu falo muito de funcionários robôs. É? Portanto, um funcionário robô pode receber a lead, fazer a primeira triagem, enviar a apresentação, recolher dados essenciais e agendar um contacto. Mas quem fecha realmente a relação, a confiança e quem conduz a negociação continua de facto a ser o consultor imobiliário. Ou seja, a tecnologia não substitui a confiança. A tecnologia prepara de alguma forma o terreno para aquilo que gera a confiança e acontece com a maior qualidade. Está bem? Estão a perceber aqui a ciência e a estrutura da automação? Certo? Sim? Digam-me lá aí no chat, por favor. Estas matérias são muito importantes. Não é teoria, ok? É mentalidade estruturada. E eu estou sempre a dizer para vocês colocarem sempre os vossos cadernos, as vossas anotações, porque eu trago sempre muitos insights valiosos, está bem? O que é que muda na prática com os funcionários robôs, malta? O que é que muda? Quando o funcionário robô começa, ou um consultor, desculpem, começa a usar a automação de forma mais estratégica, começa a notar aquelas mudanças muito, muito, muito concretas, que é responder mais rápido, perder menos leads, acompanhar melhor aqueles contactos, sentir menos pressão, trabalhar com muito mais organização, melhora a experiência do vosso cliente e ganha muito mais para angariar e para vender. Ok? Exemplo. Ok? Bora lá os exemplos que eu gosto. Imaginem um proprietário que comenta num determinado anúncio: olha, quero vender o meu apartamento. Ok. Então a automação entra logo em ação. Logo. Ok? Ele recebe aquela resposta automática, como por exemplo: olha, é convidado a preencher uns dados simples, recebe uma apresentação profissional da vossa imobiliária ou da vossa prestação de serviço, aquilo que vocês apresentam ao vosso cliente, recebe um checklist com a documentação necessária, entra automaticamente no vosso CRM, é classificado como, neste caso, como um proprietário, ok, vendedor. O consultor recebe um alerta com os vossos dados bem organizados e é iniciado um seguimento automático até o contacto direto com o cliente, ok? O que antes dependia da memória, tempo, disponibilidade, agora passa a acontecer de uma forma mais consistência. Isto é trabalho com inteligência, mal, com sistemas de automação. Está bem? E o que é que eu vos quero dizer com isto tudo? É que muitas das dores daquilo que vocês sentem hoje em dia são efetivamente reais. São. Mas precisam de ser faladas sem romantizar aqui um bocadinho esta liderança e o excesso de trabalho. Está bem? Não é normal é perder leads por não houve resposta, esquecer de dar os follow-ups, passar o dia todo ocupado sem qualquer tipo de estrutura, viver daquela sensação de estou num caos, não consigo me organizar e carregar um negócio sozinho. Não. Okay? O mercado hoje exige cada vez mais rapidez, mais organização e mais consistência e muito mais profissionalismo. Não é só no mercado imobiliário que efetivamente nós necessitamos disto, também noutras áreas de empreendedorismo digital e não só, mas a boa notícia é que já vocês não têm que fazer tudo isto sozinho. Hoje já é possível criar uma verdadeira equipa digital com funcionários robôs que estão prontos a vos ajudar, assim que a responder, a acompanhar, a organizar, a nutrir os vossos contactos e fazer com que o vosso negócio cresça muito mais rápido e com leveza. Tá bem? O consultor imobiliário do futuro não será aquele que faz tudo manualmente. Não, malta. Não, de maneira nenhuma. Tá bem? Será aquele sim que sabe nutrir o lado humano à força do sistema de automação. Está bem? E é exatamente por isso que eu vou fazer aqui um convite a todos vocês, está bem? No dia 27 de abril, está bem? Portanto, já daqui a poucos dias,
Eu vou estar a fazer um webinar 100% online, 100% gratuito, está bem? E neste webinar eu vou-vos mostrar aqui na prática e também de uma forma muito simples como é que os funcionários robôs podem, de alguma forma, automatizar o mercado imobiliário, como vocês podem automatizar determinadas tarefas que vos roubam tempo, mas precisam de ser automatizadas, como é que vocês podem acompanhar melhor as vossas leads, como é que vocês podem construir um negócio muito mais organizado, mais moderno e mais preparado para crescer, está bem? Portanto, se sentes que efetivamente vocês estão cansados de fazer tudo sozinhos, sentem que o vosso negócio precisa de mais estrutura, mais organização e mais implementação de agentes de IAs, então, bora lá, dia 24 de abril, às 10 horas, 100% online, 100% gratuito, vai ser 2 horas intensas de muita informação, muita estrutura e vocês vão sair de lá com um plano a executar, está bem? Portanto, este webinar é de inscrição obrigatória, está bem? E venham descobrir a forma como vocês podem transformar a automação e a inteligência artificial no mercado imobiliário, está bem? Portanto, o futuro não é para quem trabalhar mais horas, é para quem aprende a trabalhar com mais inteligência. Está bem, malta? Portanto, conto com vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas em ponto. Cá estarei eu para vos dar mais uns insights valiosos. Portanto, conto com vocês. Bom, beijinhos, bons negócios e conto com vocês. Até lá. Beijinhos. Bom trabalho. Beijinhos. Obrigada, obrigada.